Chegou o dia de um dos vídeos mais aguardados desse canal, que é o vídeo sobre lançamentos de suspense que estão chegando. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal, eu sou a Cat, estou muito feliz de estar com vocês hoje. E hoje temos aquele vídeo que é utilidade pública para quem gosta de suspense, que é o videozão de lançamentos. Reuni aqui alguns livros que estão chegando no Brasil agora no início do ano, para que você fique informado, saiba o que está sendo publicado e já comece a decidir ali se vale ou não a pena gastar o seu precioso dinheirinho com essas histórias. Então bora lá, não vamos perder tempo que eu já vou apresentar para vocês o que tá chegando. Como de praxe, vou falar brevemente sobre a sinopse e vou deixar a capa do livro aqui ao lado para que vocês já comecem a conectar a história com a capa do livro. Lembrando que se você não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreva para receber informações como essa, com frequência, estar bem informado. Eu falo muito sobre suspense, literatura policial e de mistério por aqui. E se você me seguir, sempre vai ter alguma dica boa te esperando. Vou começar com O Segredo da Enfermeira, lançamento da Valerie Kilg, que está saindo pela Excelsior com 304 páginas. Esse livro fala sobre uma enfermeira que de boa não tem nada, muito pelo contrário. Ela se chama Lisa e ela é uma pessoa fria, manipuladora, que está numa profissão em que ela deveria ajudar as pessoas, mas na verdade ela vai se aproveitar da sua posição para tramar algumas vinganças. Esse é um daqueles livros que ele já promete uma personagem principal que vai de encontro a qualquer princípio moral. E trabalhando como enfermeira, ela descobre as vulnerabilidades das pessoas e também descobre como usar isso a seu favor. Promete ser um suspense desconcertante e que vai mexer um pouco com o leitor. Para quem estava com saudade do Dionismo, tem livro novo dele chegando, que é o Laços de Sangue. Laços de Sangue chega pela Record com 392 páginas e fala sobre dois irmãos, o Carl e o Roy, que são dois empresários bem-sucedidos que vivem em uma cidade pequena. Porém, vai acontecer uma grande obra nessa cidade, vai ser construído um túnel. Só que esse túnel, ele vai afetar diretamente o trabalho desses dois irmãos e a vida daquela comunidade. E é nesse momento que nós vamos descobrir um lado obscuro desses dois irmãos, porque eles vão tomar ali algumas atitudes nem sempre muito corretas para salvar o próprio negócio e impedir essa interferência direta nessa cidade. É um desses livros que fala sobre cidades pequenas, muitos segredos, tramóias, tem um xerife inclusive que vai estar ali nessa equação e que, pelo que eu entendi, vai contra os irmãos. Então acho que é um livro que promete bastante e eu tô louca pra ler. Freida McFadden tem vários lançamentos agora no início do ano, eu vou comentar sobre todos eles aqui no vídeo, só que eu não vou colocar eles em ordem pra não ficar só livro da Freida, tá? Então um livro que eu quero destacar que tá chegando aqui no Brasil e que eu achei a sinopse curiosa é A Mulher em Silêncio, que tá saindo pelo Arqueiro com 320 páginas. Nesse livro nós vamos conhecer a Victoria, que ela é uma mulher que ela vai sofrer um acidente doméstico e ela vai ficar paralisada e também não vai conseguir falar. Ela sofre uma lesão cerebral e ela vai ser colocada em casa pra se recuperar e o marido vai contratar uma cuidadora, uma espécie de enfermeira pra ficar com ela. A Silvia, que é essa cuidadora, ela aceita o trabalho porque ele é muito bem remunerado e ela acha intrigante mesmo trabalhar numa casa incrível, recebendo muito bem, num trabalho que a princípio não é tão complicado na visão dela. Só que é claro, assim que ela for pra essa casa e começar a conhecer o passado da mulher que está paralisada, ela vai começar a levantar algumas suspeitas de que talvez o casamento dessa mulher não fosse tão perfeito e o marido se torna ali um suspeito de que talvez ele tenha facilitado o acidente da esposa, sabe? Suspense psicológico típico onde não é possível confiar em ninguém. Agora um lançamento que eu tava louca, eu tava esperando assim, ó, com muita ansiedade o anúncio desse livro aqui no Brasil. É o Slow Horses do Mike Herron. E por que eu tava com tanta vontade de ler esse livro? Porque ele deu origem a uma série que eu amo, que é a série Slow Horses da Apple TV. Esse livro tá saindo pela Intrínseca com 416 páginas e no coração de Londres, num prédio decadente. Nesse local nós vamos conhecer um grupo de agentes do MI5 que por algum motivo caíram em desgraça junto à agência e foram todos alocados nesse prédio. Eles foram exilados dos outros e eles são conhecidos como os Slow Horses, os pangarés da agência. E ali eles serão comandados pelo desleixado e irônico Jackson Lamb, que também é uma figura não grata junto à agência governamental. E quando um rapaz é sequestrado, os Slow Horses eles percebem que talvez essa seja a chance deles voltarem às boas graças do MI5 e eles vão tentar resolver o caso por conta própria. A série de TV é maravilhosa, eu amei, eu tava louca pra poder ler o texto original, então agora vai ser possível, fiquei super feliz. E uma novidade boa é que a Intrínseca está trazendo o livro 1 e o 2 já ao mesmo tempo, então você já vai poder adquirir os dois primeiros volumes de uma vez. São livros que ficam ali
ali lidando com a questão da espionagem, mas de um jeito meio irônico, cínico, é muito legal. Outro livro que promete também é A Dona de Casa Perfeita, da Liana Child. Esse livro está sendo pela HarperCollins com 304 páginas e fala sobre a Madison, que ela vive num rancho com a sua família e ela tem redes sociais onde ela posta a sua vida perfeita de dona de casa. Ela assa o próprio pão, ela cultiva os próprios legumes, ela cuida dos filhos, ela limpa a casa e ela posta essa rotina como sendo uma rotina incrível e maravilhosa e que todas as outras mulheres deveriam invejar. E realmente as mulheres invejam de certa forma a rotina dela. Só que quando uma professora particular chegar nesse rancho para dar aulas para os filhos dela, essa professora vai começar a notar algumas inconsistências na vida dessa mulher, dessa influencer. E talvez essa fachada de dona de casa perfeita e influencer de rede digital não seja nada mais do que uma grande mentira. Outro livro que tá chegando também é o Todo Mundo Nesse Trem Já Matou Alguém. Esse é um livro do Benjamin Stevenson que tá saindo pela Intrínseca com 336 páginas. Esse livro é a sequência direta do Todo Mundo na Minha Família Já Matou Alguém. É com o mesmo personagem, tá? Mas eu acho que pela história você consegue ler o livro sozinho, se for o caso. Aqui nós vamos novamente nos encontrar com o Ernest, que é um escritor de livros policiais, que ele vai ser convidado para ir para um retiro de escritores de mistério. Essa é uma viagem de trem que passa ali por vários lugares da Austrália e que vai durar 4 dias. Mas é claro que vai acontecer algo, um dos escritores vai ser morto dentro do trem durante a viagem e todos ali serão suspeitos. Detalhe, todo mundo que tá no trem é escritor de livro policial e de mistério, ou seja, todo mundo aparentemente sabe cometer o crime perfeito. Será? Eu tô super animada para fazer a leitura desse livro. Eu comprei o primeiro livro desse autor, eu ainda não fiz a leitura, mas espero gostar. Para quem gosta de literatura policial brasileira, tem novo livro da Lara Brasil chegando também, que é o Uiraçu. O Uiraçu é o terceiro volume da saga que fecha as aventuras da Nanda Noronha. E aqui a nossa protagonista, que já esteve em 2 livros antes desse, vai ter que lidar ali com o submundo da mineração, pessoas poderosas, segredos ocultos, e também vai ter o embate final com um líder de uma quadrilha que sequestrou a sobrinha dela em outro momento da história. É uma aventura policial eletrizante no coração do Cerrado. Eu já li o primeiro livro, eu preciso ler as 2 sequências, ainda não tive a oportunidade, mas eu gostei muito da escrita da Lara lá no primeiro volume, então eu tenho certeza que ela vai fechar a trilogia com chave de ouro. Lembrando, gente, que os links para os livros estão aqui embaixo, tá? É só vocês acessarem depois o box de descrição. Mas fica aqui me assistindo enquanto isso. Outro livro da Freida que tá chegando agora no início do ano, inclusive eu acho que quando eu postar esse vídeo ele já vai ter sido lançado, porque às vezes, gente, entre eu gravar e entre eu postar tem um delay de alguns dias, tá? Então pode ser que alguns dos livros que eu esteja comentando já estejam fora da pré-venda, já estejam vendendo nas livrarias. Acontece, mas é mais pra vocês ficarem por dentro de tudo que foi lançado, tá bom? Então, o livro da Freida que já chegou é A Inquilina. Ele tá saindo pela Record com 350 páginas. E aqui nós vamos conhecer o Blake Porter, que é um cara super bem sucedido no emprego dele, até o dia em que ele é demitido e se vê em maus lençóis financeiramente. Ele e a esposa resolvem então alugar um quarto da própria casa para tentar ter uma grana extra, e eles vão alugar o quarto para uma mulher super simpática e educada chamada Whitney. Mas é claro que com o passar dos dias, algumas coisas esquisitas começam a acontecer, tanto na casa quanto com o próprio Blake, e ele passa a achar que talvez tudo tenha alguma relação com a nova inquilina da casa. Será? Será que é coisa da cabeça dele? Ou essa mulher realmente está interferindo ali na sua rotina? Pra quem virou fã do Grady Hendrix, tem livro novo dele chegando aqui no Brasil, que tem um título bem diferente, que é o Grupo de Apoio para Garotas Finais. E aí, quando eu li a sinopse, foi que eu entendi o título. Ele tá saindo pela Intrínseca com 368 páginas. Esse livro fala sobre a Lynette, que há 22 anos sofreu um ataque e ela foi a única sobrevivente de um massacre. E a Lynette, ela passa a fazer parte de um grupo de apoio para garotas finais, ou seja, garotas que sobreviveram a massacres ou assassinatos. Elas todas se juntam para que juntas, né, elas consigam superar esse trauma e viver o dia a dia. Porém, uma das garotas finais vai desaparecer. E talvez exista alguém que tenha como intenção fazer todas as garotas finais sumirem da face da Terra. E a Lynette, é claro, vai ter que investigar. Esse é um livro que tem uma pegada de slasher, pelo que eu entendi da narrativa. Essa coisa meio, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, pânico. Então, se você for fã desse tipo de narrativa, aqui no livro o autor vai instrumentalizar isso um pouco. E conhecendo o Grady, ele provavelmente vai usar esse tipo de narrativa para fazer a gente raciocinar sobre outras coisas da nossa sociedade. Eu sei que tem fãs do Inspetor Gamache me assistindo, e esses fãs podem ficar felizes porque tem livro novo da Louise Penny chegando, que é O Longo Caminho para Casa, que é o
10º volume do Inspetor Gamache aqui no Brasil. Tá saindo pela Arqueiro com 400 páginas e nesse volume o inspetor está aproveitando finalmente a sua aposentadoria junto da esposa enquanto mora em Three Pines. Ele tá pronto para seguir em frente, deixar o passado para trás, viver uma vida tranquila na cidade, mas é claro que isso não vai durar muito tempo, né? Logo a Clara, que é uma das suas vizinhas e uma das suas melhores amigas, vai pedir ajuda para encontrar o ex-marido que meio que desapareceu. O Peter se envolveu com alguma coisa delicada e complicada e ela tem muito medo que isso talvez leve ele para um caminho sem volta. Então ela pede ajuda do Gamache para que ele use a sua folga, use a sua aposentadoria para ajudá-la a encontrar o marido e trazê-lo de volta. O Gamache, claro, vai ajudar porque ele tem ali uma conexão com as pessoas desse lugar. Agora, se isso vai ser bom ou não para ele, a gente vai ter que ler para descobrir. Outro que chegou e eu achei super interessante, fiquei com vontade de ler, é o Mentiras Submersas da Lucinda Berry. Ele tá saindo pela Astral Cultural com 288 páginas e ele fala sobre um clube de mães que se encontra em um determinado dia da semana. Elas sempre se veem para conversar, para trocar ideias, até o dia que durante um desses encontros uma das mães vai ser encontrada morta na piscina de uma das casas. Obviamente todas a partir daquele momento passam a ser suspeitas de um possível assassinato, então elas serão todas interrogadas. E esse é o tipo de livro que fala sobre segredos sombrios e amizades tóxicas e como às vezes as aparências enganam dentro de um mesmo grupo. Eu acho que esse é o terceiro livro da Lucinda publicado aqui no Brasil e as pessoas comentam muito bem sobre ela, falam que os livros dela são bons. Eu tenho inclusive um livro dela que eu li que eu achei super interessante e tem outro que eu ainda não li, mas pretendo ler esse ano também e quem sabe já engatar nesse. Outro livro que já tá em pré-venda, pelo menos no dia que eu tô gravando esse vídeo pra vocês e que particularmente eu amei porque eu já li, é o Ecos da Floresta da Liz Moore. Ele tá saindo pela HarperCollins com 416 páginas e ele saiu anteriormente pela Tag. Esse é um livro que se passa em 1975 em um acampamento de verão que pertence a uma família muito influente e nesse lugar duas crianças vão desaparecer com um intervalo de 13 anos entre os desaparecimentos. Detalhe, as duas crianças desaparecidas são irmãos, eles são da mesma família. Um menino desaparece em 61 e uma menina desaparece em 75, que é o tempo atual do livro. E aqui nós vamos acompanhando através do relato de pessoas do acampamento, de monitores, de alunos, da policial e de uma pessoa da própria família, uma narrativa bem intrincada que vai explicando a estrutura daquele lugar, tanto a estrutura física quanto a estrutura social, a estrutura de pessoal que existia naquele lugar e como entender a estrutura faz com que você entenda o mistério e por que ele aconteceu. É um livro muito bom. Eu não sei se eu já liberei a resenha dele aqui pra vocês, mas deve surgir em breve. É um livro que particularmente tem vários elementos que eu gosto muito e fiquei super feliz quando a Harper anunciou o lançamento dele pra agora, início do ano. Pra quem gosta de literatura policial italiana, tem mais um livro do Andrea Camilleri chegando aqui no Brasil, que é A Pirâmide de Lama. Esse tá saindo pela Record com 240 páginas e é o 22º livro do comissário Salvo Montalbano, mas as histórias elas têm ali uma independência entre uma e outra, então se você não leu toda a série, como é o meu caso, eu não li toda a série ainda, mesmo assim é possível você entender o cerne da narrativa e da investigação, tá? Eu li uns 3 livros do Montalbano fora de ordem e também não tive grandes problemas para entender. Nesse livro, o comissário vai estar aproveitando a chuva para descansar, ficar na sua cama quando ele vai ser interrompido por uma chamada. Ele vai ser levado a um canteiro de obras onde um corpo foi encontrado e tudo indica que esse cara foi assassinado pelo amante da esposa. Pelo menos essa é a primeira impressão e esse é o primeiro burburinho. Mas o Montalbano é aquele tipo de personagem que ele fareja as coisas muito rápido e ele percebe que a resposta não pode ser tão simples assim. E esse é um livro que vai entrar ali no âmbito de figuras políticas poderosas, muito dinheiro rolando e é claro que ele vai investigar. Essa série ela se passa toda no sul da Itália, numa cidade fictícia que foi criada para o personagem, então é super interessante de ler não só pelo mistério policial em si, mas também para entender um pouquinho essa questão dos costumes e como funciona a estrutura policial italiana no sul da Itália. Tomou uma aguinha, pegou um café, porque ainda tem lançamento chegando, viu? Fica comigo que tem novidade para comentar. Outro livro que eu achei super interessante, eu amei a capa dele quando eu fui olhar, foi o Quando Nós Éramos Monstros, da Jennifer Niven. Eu já li um livro da Jennifer Niven, eu só não tô lembrando qual. Esse é um livro que tá sendo pela Mood, com 384 páginas, e ele promete ser um Dark Academia, ou seja, um mistério que se passa dentro do ambiente universitário. Aqui nós vamos
vamos conhecer um grupo de 8 alunos que eles são selecionados para um programa de escrita, só que é um programa que vai eliminando os candidatos conforme as etapas, então só tem uma vaga para 8 pessoas. Existe uma mentora que vai seguir com esses alunos e conforme as coisas forem passando, eles vão sendo eliminados. Mas é claro que quando você coloca um prêmio lá na frente e 8 pessoas muito ambiciosas, coisas terríveis podem acontecer. E esse livro vai falar sobre isso. Esses 8 participantes vão começar a se voltar uns contra os outros e é aí que a coisa vai ficar fatal. Achei super interessante, amei a capa e com certeza eu vou querer ler. Os fãs do Daniel Silva também podem comemorar que tem novo livro do Gabriel Allon chegando no Brasil, que é O Infiltrado. Ele tá saindo pela HarperCollins com 368 páginas e aqui o restaurador e ex-espião vai se ver envolvido numa trama com um quadro de Da Vinci. Só que é uma obra nova que nunca ninguém viu e que aparentemente estaria nos arquivos do Vaticano. E é claro que o Gabriel vai ser inserido ali na narrativa, porque claro que uma grande trama de espionagem, roubo de obra de arte vai começar a partir do momento em que as notícias sobre essa obra virem à tona. É perfeito para quem gosta de livros sobre obras de arte, sobre espionagem e que tenham ali um toque de ação também. Mais um livro da Freida? Mais um livro da Freida. Outro que tá chegando aqui no Brasil é o Querida Debbie. Querida Debbie tá saindo pelo Arqueiro com 272 páginas, ou seja, é um dos livros mais curtinhos dela. E vai falar sobre a Debbie, que é essa colunista, que ela escreve uma coluna destinada a mulheres e ela responde muitas dúvidas que as mulheres enviam para elas, pedindo conselhos e tal. Então ela é uma pessoa que ela é muito solícita e que ela gasta grande parte da vida dela para tentar ajudar ao próximo ou a próxima, no caso. Porém, chega um determinado momento em que a gente vai descobrir que a vida pessoal da Debbie não tá totalmente estruturada e que ela tá sofrendo de coisas que ela dá dica para as mulheres no seu programa. E é aí que a Debbie resolve jogar tudo pro alto, ela cansa de ser sensata e ela resolve fazer justiça com as próprias mãos contra pessoas que estão dificultando a vida dela. Achei interessante porque nesse caso a gente já meio que recebe uma ideia de vilania por parte da protagonista, então eu acho que pode ser curioso e interessante essa leitura, vamos ficar de olho também. Outro livro que fala sobre amizades tóxicas é o Amizades Fatais de Julie Souto, que tem 368 páginas e está saindo pelo Arqueiro. Esse é um mistério que envolve o ambiente escolar, apesar de que nesse caso eu acho que não é universitário, é ambiente de ensino médio. Inclusive eu acho que esse livro em si, ele tem um tom um pouco mais de young adult, é um suspense com um tom um pouco mais adolescente. E ele fala sobre as Trashers, que são esse grupinho da escola que todos querem participar, inclusive as pessoas fazem coisas para poder participar desse grupo. Eles são ricos, sofisticados, magnéticos, arrastam todos ao seu redor. Até um dia em que uma menina da escola chamada Emily, ela vai morrer num desses esforços de fazer parte desse grupo. E quando a polícia começar a investigar, eles vão encontrar o diário dessa menina. E nesse diário, ela vai deixar coisas escritas que apontam para esse grupo das Trashers. E uma das integrantes vai ter que decidir, ela conta a verdade ou ela continua participando do grupo. É o tipo de suspense que eu acho que ele envolve muito a questão de amizades tóxicas, de ambiente escolar e como isso às vezes consegue ser nocivo na vida de algumas pessoas. Outro suspense que chegou aqui no Brasil e que quando eu publicar esse vídeo, ele com certeza já vai estar sendo vendido, então você já vai encontrar ele, é o Mulher em Queda da Colleen Hoover. Esse livro tá saindo pela Galera com 378 páginas e esse livro fala sobre a Petra Rose, que é uma escritora que tá vivendo um momento de muito sucesso na carreira dela, ela é uma escritora bem sucedida e ela vai ter um livro seu adaptado, porém essa adaptação vai ser um tiro que vai sair pela culatra, porque a adaptação vai destruir a reputação dela como escritora. Ela resolve então se isolar numa cabana à beira de um lago para tentar encontrar inspiração por escrever um novo romance, escrever um novo suspense e tentar reconstruir a carreira. É nesse momento que ela vai ter contato com um detetive misterioso que vai chegar ao local e eles dois vão começar ali um relacionamento intenso e perigoso e os limites entre ficção e realidade começam a ficar turvos. O que esse detetive tem a ver? Não entendi muito bem na sinopse, gente, não fica muito explicado, mas imagino que tem algo a ver com o filme dela ou com o livro anterior dela, não sei. Eu sei que esse é o segundo suspense dessa autora, eu não li o primeiro, confesso que eu não tenho muita vontade de ler também, mas é aquilo, né, gente? Nunca diga dessa água não beberei, porque vai que um dia você beberá. O próximo livro que tá chegando aqui no Brasil é pela Faro Editorial, que se chama O Outro Voo, da Julie Clark, e tem 288 páginas. Esse aqui é um daqueles suspenses que fala sobre roubo de identidade, que eu sei que tem gente que gosta de ler também. Aqui nós vamos conhecer duas mulheres que elas estão fugindo das suas vidas, então elas duas têm objetivos específicos e elas vão se encontrar no aeroporto. E é ali no aeroporto que a Claire e a Eva, quando elas começam a conversar e contar a história de uma pra outra, elas resolvem trocar de passagem. Como isso vai acontecer, gente? A mecânica dessa troca eu não sei, porque hoje em dia tudo é controlado, né? Mas eu imagino que no livro exista uma explicação ou alguma brecha para que elas consigam fazer isso. Enfim, elas vão trocar de
identidade e elas vão, cada uma vai para um voo, pro voo da outra. Então a Claire pega o voo da Eva e a Eva pega o voo da Claire. Deu pra entender? Só que o voo da Eva vai cair. E a Claire percebe que talvez essa seja a oportunidade dela para assumir a identidade da amiga que acabou de morrer. Eu já imagino que isso aqui vai ser uma confusão danada, porque desde o momento em que elas trocam de identidade, já tá armado o circo, né? Não tem como isso dar certo, gente. Então, assim que a outra for assumir a identidade, eu imagino que vai ser ainda pior. Mas é por isso que a gente lê livros, né? Pra se divertir com essas impossibilidades. E eu tô super a fim de tentar entender como é que essa história vai acontecer. Aproveita e me conta qual desses livros você ficou com vontade de ler, qual deles despertou o teu interesse, eu tô doida pra saber. Espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Em breve eu volto com mais vídeos de lançamentos, mas esse é o primeiro do ano pra gente dar a largada. Já estou interessada em vários desses livros e espero conseguir lê-los pra trazer conteúdo aqui pra vocês. Lembrando que todos estão listados aqui embaixo, tá bom? Beijão e até o próximo vídeo.